Você ainda é aquela pessoa que esquece tudo que lê ou que estuda? Será que já colocou alguma coisa em prática daquilo que eu falei no último vídeo? Eu espero que sim. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho mais de memória, teorias de esquecimento e técnicas para melhorar a nossa memorização e compreensão, de modo que quando nós estudarmos, você, eu, né, todos nós, aquilo que nós precisamos fique por mais tempo na nossa memória e, de preferência, por muito tempo. Eu vou me apresentar novamente porque esse canal é bem novinho. Eu sou a Moni de França, esse é o meu nome comercial. Eu já estudei muito na vida, eu fui professora, eu fiz faculdade de Direito, exame da OAB, fiz concursos públicos, fui aprovada como delegada de polícia, profissão na qual me aposentei. Fiz concurso para professor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, fiz mestrado, enfim, vários cursos livres e atualmente eu me dedico, depois de aposentada, ao universo da leitura, ao desenvolvimento pessoal e aos bons hábitos. E esse canal é para isso, para compartilhar com vocês a minha trajetória de estudos, aquilo que eu usei e, no momento, compartilhar também tudo que diz respeito à melhoria da nossa qualidade como ser humano, capaz de sempre se desenvolver, sempre evoluir e chegar aonde nós queremos chegar em termos de desenvolvimento. Esse é o meu objetivo. E eu espero que vocês estejam aqui comigo nesse canal, que apreciem. Se gostarem, deixem o seu like, compartilhem e que nós possamos aí fazer uma trajetória muito agradável para todos de conhecimento e desenvolvimento. O grande problema de todos nós é que assim que nós aprendemos alguma coisa, logo depois começamos a esquecer. A nossa memória é como um balde furado na parte de cima, onde aquilo que nós aprendemos por último é o que sai primeiro. E isso é extremamente decepcionante, principalmente para quem estuda, principalmente para quem quer ter informações prontas, né? Para poder conversar, trocar ideias, enfim. Mas sempre há formas de melhorar. Tudo é uma questão de buscar respostas e elas sempre existem. O que define melhor isso é que o impossível é algo que ainda não foi tentado. Por que temos dificuldade em entender e reter certos assuntos? Muitas vezes é porque temos pouco repertório. O que significa isso? Uma série de conceitos que vão se interligando na nossa mente e favorecendo a nossa memória. Portanto, quando eu falo em repertório, eu quero dizer conhecer certos conceitos. Se eu for fazer um bolo, eu preciso saber o que é a farinha, o que é o leite, o que é o ovo. Senão, eu não consigo fazer o bolo. Muitos estudantes querem decorar conceitos que não entendem, ideias que não têm absolutamente a capacidade de expressar com as próprias palavras, e isso dificulta muito o processo de memorização. É preciso saber explicar um conceito para demonstrar que ele foi entendido, com as nossas próprias palavras, né? Então, a dica é: melhoria de memória depende muito de entender aquilo que se estuda, de ser capaz de expressar aquela ideia com as próprias palavras. E aumento de repertório. Quanto mais se estuda, mais esses conceitos que nós conseguimos expressar com as nossas próprias palavras fazem sentido e se comunicam dentro do nosso cérebro com outros conceitos. E aí a nossa capacidade de memorização melhora, a nossa capacidade de retenção e de compreensão de textos também. Agora vamos falar das teorias que tentam explicar o esquecimento. A primeira delas é a teoria do esquecimento com o tempo. Ela quer nos dar a informação de que a memória decai com o tempo. Porém, isso não é totalmente verdadeiro, porque se nós conseguimos lembrar de coisas que aconteceram na infância, isso significa que a memória não decai totalmente com o tempo. Ela pode até ser modificada, mas ela está lá. Um exemplo da minha infância, em que eu, muito lá atrás, né? Eu era um bebezinho ainda, desci engatinhando uma escada da residência da família e fui parar dentro da casa do cachorro, que chamava Tufão. Eu me lembro disso, de eu descendo a escada. Então essa ideia de que a nossa memória decai com o tempo é parcialmente verdadeira, né? Porque todos nós temos memórias muito antigas
da nossa infância, de acontecimentos passados, que estão lá, né? Então, existe aí uma fragilidade nessa teoria. A segunda teoria é a teoria da interferência. Memórias similares competem pelo mesmo espaço no nosso cérebro. E uma nova memória pode sobrepor-se a uma antiga. Dentro dessa teoria, temos a interferência proativa, onde algo antigo impede que aprendamos algo novo, como por exemplo um significado de uma palavra. Nós aprendemos um significado e passado um tempo aprendemos outro. E o significado anterior impede que nós aprendamos o mais recente. Isso pode acontecer. Temos também o da interferência retroativa. Como, por exemplo, no aprendizado de idiomas, pode acontecer que você venha a esquecer do idioma que você já estudou a partir do momento que você passa a estudar e a utilizar um idioma novo. É a interferência retroativa. Quando se fala em memória, nós precisamos definir o nosso objetivo. Se nós precisamos das informações para uso médio, em tempo médio, como por exemplo para uma prova, para um concurso, ou se nós queremos aquela informação para ser usada sempre. Então, conforme o nosso ideal, né, aquilo que nós estamos buscando, nós vamos utilizar técnicas que podem ajudar. Vamos ver agora algumas dessas técnicas que podem favorecer. Uma boa técnica de memorização é a técnica dos cartões ou flashcards, onde há uma associação entre perguntas e respostas. De um lado do cartão tem uma palavra, do outro lado tem a resposta, ou o seu significado. E aí, o estudante vai trabalhando todos os dias, memorizando, olhando, tentando lembrar, sem olhar a resposta. É muito boa para idiomas. E também aparece esse tipo de técnica em aplicativos de idiomas. Técnica da rememoração livre. Depois que você ler um livro, um capítulo, assistir uma aula, você pega um papel e escreve tudo que se lembrar daquilo. Você vai esquecer algumas coisas, ou bastante coisa até. Mas não tem problema, é normal. Ao se forçar a se recordar, você vai conseguir fazer com que seu cérebro se lembre melhor depois. Essa técnica é muito boa para a memória de longo prazo. Livro de perguntas. Você pega um livro que você está estudando e os pontos mais importantes você vai transformando em perguntas, escrevendo no próprio livro. E você volta naquele capítulo, né, que você fez todas as perguntas, pelo menos de 3 em 3 dias ou 5 em 5 dias, e vai chegar um momento que você vai se lembrar completamente daquilo que você transformou em perguntas e você vai conseguir responder automaticamente ao ler a pergunta sem precisar consultar, somente de memória. Desafios autogerados. É um tipo de técnica de memorização muito interessante para o desenvolvimento de habilidades. Ao longo do estudo, quando você encontra uma técnica dentro daquele tema que você está estudando, você anota e posteriormente você tenta aplicá-la na prática. Com isso, você vai ampliando as suas habilidades. Técnica do livro fechado. É basicamente a rememoração livre, só que depois que nós fazemos o estudo do capítulo do livro, ou assistimos uma aula, nós vamos procurar lembrar e formar um mapa conceitual daquilo que nós aprendemos, escrevendo para que fique mais fácil e mais exercite melhor a nossa memória. Com isso, nós conseguimos fortalecer a memória de longo prazo. Eu espero que você tenha gostado dessas técnicas que eu apresentei. Se tiver qualquer dúvida, é só me mandar uma mensagem que eu vou procurar receber com o maior carinho e também responder. Tudo isso que eu estou trazendo visa melhorar, então, a nossa compreensão e a nossa memorização. Um abraço a todos.